SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Conectada, virtual e pronta para qualquer desafio. Nossa geração nasceu na era da tecnologia e quer ajudar o mundo a avançar ainda mais. Você confere agora, no Turma da Robótica, uma equipe que aproveita bem seu tempo de escola para adquirir novos conhecimentos. A tecnologia hoje não dá para ficar sem. A gente só tem que conseguir direcionar ela para que ela trabalhe a nosso favor. Eu já tinha ouvido falar sobre a robótica, né? Que na escola sempre teve muito incentivo nessa área. Só que assim, eu não fazia muita ideia do que se fazia na robótica. Foi depois que eu entrei que eu descobri as áreas e o que você pode estar fazendo, né? É aquilo que ele vê lá fora, é o mundo dele, a tecnologia. Então isso faz com que o aluno goste mais de fazer. É que a gente trabalha de uma forma mais dinâmica. Se não é a gente só ficar prestando atenção, que nem o Lucas explica para a gente coloca em prática. Ossos pneumáticos para a leveza dar. Serve como a quilha para... Essa aula que a gente está trabalhando hoje, ela é sobre mecanismo de voo. Como que esse voo vai se realizar e por que ele se realiza. As características que a ave tem que ter para que seja realizado esse voo. Quando você trabalha coisas diferentes com o aluno, ele se envolve mais naturalmente, porque eles são curiosos. Então, qualquer experimento que você peça, olha, vocês já imaginaram tal coisa assim? Vocês já observaram tal coisa? Então, aguça a curiosidade para ele descobrir. Na verdade, com as aulas da professora Eli, que é a nossa professora de ciências, é bem fácil aprender, porque ela passa música, ela passa vídeo. E nessas músicas mesmo, como teve a paródia lá na sala, a gente aprendeu bastante sobre as aves carenadas. E assim é muito mais fácil aprender. A robótica é que dá toda a graça para o trabalho, porque eles vão colocar a mão na massa, então eles vão fazer, vão montar, eles vão perceber a ação dos músculos peitorais em tudo isso. E eles vai ficar mais claro para eles, a explicação vai ficar mais tranquila para eles. Pessoal, página, por favor, 94 da revista. Kathleen, lê 94 pra gente. Eu sou o Lucas Fernando Guzzo. Minha profissão aqui é professor de informática e professor de robótica. Eu sempre gostei muito de computação, né? Dessa parte de informática. Hoje, pra mim, trabalhar com robótica é um sonho realizado, ainda mais quando eu tenho uma equipe tão maravilhosa como eu tenho e os alunos que nós temos aqui também. Desafio. Quando pousam, as aves não deixam as asas abertas, porque precisam retirá-las para evitar fraturas. Monte um dispositivo que, ao parar de se movimentar, seja capaz de recolher as asas do mecanismo de voo. O interpessoal das crianças melhora muito, os alunos se tornam muito dinâmicos e autossuficientes. Eles, por si só, dão conta de resolver muitos problemas. Eu gosto de ver como funciona tudo, o mecanismo mexendo, a programação fazendo a movimentação. Cada motor controla uma asa, certo? Eu quero que as duas asas se movimentem ao mesmo tempo. Aqui embaixo eu tenho as portas, certo? Se eu estou falando de dois motores, eu tenho que ter duas portas ativas. A gente já montou o pássaro, agora a gente está programando ele. O primeiro passo é movimentar as asas, o segundo é movimentar o peito e depois é fazer com que ele mexe, faz assim e vai para trás, movimentar tudo. É um mecanismo de voo bem simples. E como podem ver, assim que ele pousa, ele retrai mesmo, ele não para no lugar. O loop que eu coloquei pra ele fazer isso, ele para na hora que você aperta no chão. Se ele apertar e estiver no meio do negócio, ele vai concluir o looping e vai terminar.
A escola que eu estudo é o SESI 338 de São José do Rio Preto. E eu estudo aqui desde o segundo ano do ensino fundamental. E a robótica nessa escola começa a partir do 6º ano. A importância de estudar robótica na escola é a aproximação que a gente tem com outro mundo totalmente diferente, porque é onde a gente está botando a prática em tudo aquilo que a gente estuda em teoria. A gente começou a parar para pensar no conhecimento que a gente estava ganhando e todo o laço que a gente fez com a nossa equipe. A gente virou mais que uma equipe, a gente virou uma família. Esse robô é o Generzinho. Ele acompanha a gente em todas as viagens que a gente vai. O nome ele vem da nossa equipe, porque a gente fala que ele é um filho. E como a nossa equipe chama Robotic Generation, a gente chama ele de Generzinho. No nosso robô a gente tem 2 sensores de luz, a gente tem 2 motores para locomoção, que a gente chama de motores largos, e 2 motores médios que a gente usa para equipamentos como anexos, garras, para poder fazer as missões na mesa. Bom, aqui a gente alinha o robô na parede e com sensor de luz a gente acha a linha preta. Aqui a gente vai acionar a máquina de compostagem e aqui a gente pega a sacola do oceano para poder manter o mar limpo e salva a tartaruga. Para realizar uma curva, o robô está sob a ação de um vetor, que é responsável pela direção do movimento. Esse vetor recebe o nome de aceleração centrípeta. Também existe uma força atuando nesse movimento, que é chamada de força centrípeta. Para calcular essa força, nós utilizamos os princípios básicos da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é o produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Nós precisamos de alguns valores do nosso robô, como a massa, que no nosso caso é 1,360 kg. Precisamos também do raio do nosso robô, que é a distância entre as rodas, 10,3 centímetros. E também precisamos da velocidade, que no nosso caso é 5 centímetros por segundo. Aplicando esses valores na fórmula da força centrípeta, ficará força centrípeta igual a massa vezes velocidade escalar ao quadrado, dividido pelo raio. É uma coisa única. Eu não tenho como mostrar para as pessoas o que eu sinto, porque elas só vão saber se elas presenciarem isso. Eu diria que é a melhor experiência que ela vai ter na vida dela. Quando eu sair da escola, eu provavelmente vou seguir na parte ou de programação ou de mecatrônica, que programação é a minha função na equipe até. Eu tenho alguns alunos que nunca pensaram em ir para essa área de engenharia e hoje eles, por causa da robótica, ou quer fazer engenharia mecatrônica ou engenharia da computação, eles acabaram optando por esse lado pelo que eles conheceram. Roboticistas, fazem checklist. Já deu pra perceber que a gente revisa tudo, né? Sempre que possível, fique de olho na aba de visualização do seu bloco programável. Ela exibe informações sobre motores e sensores conectados no seu robô, sem que você precise montá-lo ou aproximar dele. Atenção aos detalhes e bom estudo! Somos a geração Z. Além de conectada, nossa geração é também preocupada em melhorar a vida das pessoas. Você vai ver agora, no Turma da Robótica, que fazer um robô vai muito além da diversão. Estudar robótica ajuda a despertar a vontade de melhorar o mundo. Eu sempre gostei de botar a mão na massa. E quando eu descobri que tinha robótica, eu fiquei fascinado. A física é uma ciência experimental. Então, você trabalhar só com teoria, você trabalha, mas o importante e o relevante é quando você junta a teoria e mostra que a teoria funciona na prática. A robótica, ela tem a base no robô, mas o seu grande objetivo é que você, de fato, faça alguma coisa que interfira na vida das pessoas, que você possa melhorar isso.
Eu acho que a robótica mudou a minha vida a partir do momento em que eu preferi estar nessa sala de robótica do que estar em casa. Existe alguma coisa aqui nessa sala que faz as pessoas quererem sempre ficar aqui e terem o sonho de dormir aqui ou qualquer coisa do tipo. O assunto de hoje da nossa aula é queda livre, tá? A queda livre é um caso particular do movimento uniformemente variado que vocês já viram em aulas passadas. Nós vamos apenas aqui registrar essa diferença que o movimento uniformemente variado pode ocorrer no eixo horizontal ou no eixo vertical. E a queda livre, cara, queda só pode ser no eixo vertical. Ter experimento, ter laboratório para física, química e biologia é de uma grandeza fundamental. Isso faz com que o aluno absorva muito mais a teoria porque ele está vendo acontecer na prática. Antes de Galileu Galilei realizar essa experiência, a ideia que se tinha era que quanto mais pesado o corpo, mais rápido ele caía. Aqui, como vocês podem ver, tem um motor que gira essa roda para poder começar a puxar o fio para o brinquedo subir. Durante todo esse tempo que ele está subindo, o sensor ultrassônico calcula a distância que o brinquedo está dele e quando ele chega a essa altura, o motor destrava a roda para que ele possa cair. Só uma explicaçãozinha aqui para vocês é o seguinte, ele começa em queda livre, mas aí depois ele freia para não quebrar o brinquedo. Esse instrumental que foi dado agora para vocês podem trabalhar com o experimento que vocês vão fazer na robótica. Em algumas atividades que eles fazem na robótica, eu venho e apresento a parte teórica da física e eles ficam trabalhando e a gente aqui tirando a dúvida. Isso enriquece tanto o conhecimento dele quanto o nosso também, porque a gente acaba se envolvendo e criando outras alternativas para que eles possam absorver mais a teoria. Está tendo que montar isso aqui, onde vai cair uma plataforma e quando ela chegar a um determinado ponto, ela vai acabar parando e desacelerando para chegar no chão. Eu acho, assim, muito bonito a capacidade de dar vida ao que é inanimado. Chegaram aonde na montagem? Fez a página errada. Estava fazendo a página errada. Tá bom. Eu acho que é uma aula divertida, porque a gente está tão acostumado a ficar na sala de aula com carteiras, nos livros. E isso é uma aula divertida, porque a gente conversa, monta coisa. Eu acho que também ajuda bastante na criatividade também. Esse entendimento, essa compreensão, esse trabalho manual faz com que ele seja, com certeza, um profissional melhor, qualquer que seja a área que ele esteja trabalhando. Eu acho que primeiro a gente aprende a estruturar bem as nossas ideias, nossos projetos. E a gente aprende a tirar isso do papel, tornar isso uma coisa grande e tocar isso adiante. A gente tem uma aula chamada Tecnologia e Inovação, trabalha com essa plaquinha do Kit Make e consegue transformar qualquer objeto em uma tecla de teclado. No caso, essa banana. É só você encostar aqui e você fecha o circuito. E aí você dá um espaço. Independe, pode ser um tapa forte ou pode ser um tapa fraco. Como uma corrente elétrica, se cada um tocar cada um, consegue fechar o circuito. E isso faz parte do nosso trabalho em equipe. Eu sou construtor, eu monto a maior parte das coisas. A minha função é de programador, eu programo a maior parte das coisas também. Botar na realidade o que o construtor pensou para que o robô fizesse. E rapaz? Basta ao contrário que no mágico. Calma. Esse é o nosso robô, ele se chama Pokébot. Ele tem 3 sensores, 2 motores e 2 rodas de apoio. Ele possui saídas de motores para cima e para baixo, fazendo com que nós possamos encaixar 5 anexos em diferentes posições, tanto em cima quanto embaixo. A aceleração ela é uma grandeza vetorial
e ela é a variação de velocidade sobre a variação do tempo. Por ser uma grandeza que dificilmente é perceptível pelos olhos humanos, ela pode parecer irrelevante. No entanto, ela está presente na vida de todo mundo. Por exemplo, quando o carro anda e ele acelera ou desacelera. E também na robótica, por exemplo, quando a gente está programando o robô, a gente bota uma força muito alta, a gente vê que ele tem uma aceleração muito alta, mas ele está impreciso. E quando a gente bota uma força baixa, a gente vê que ele está bem preciso, mas com uma aceleração bem devagar. Meu nome é Felipe Moura, eu tenho 20 anos, formei na escola em 2012. Hoje eu sou monitor de robótica e de matemática. Estudar robótica na escola traz uma vivência muito importante com um trabalho em equipe, com debate de ideias, porque as pessoas pensam diferente e que eu devo priorizar o grupo e não a minha vontade só porque eu tive a ideia. Construir uma ideia em comum. Saber misturar a minha opinião com a opinião do outro e construir uma coisa que seja melhor para todo mundo. Eu acho que isso que a robótica me fez mudar. Ela me fez com que eu me tornasse mais maduro, mais convicto com o que eu quero. Tem gente que sai da escola e continua fazendo aqui o trabalho. Então, é algo que realmente deve despertar no aluno um interesse muito grande. Muita gente que não faz ideia do que seja robótica fica se perguntando como que os robôs conseguem andar sozinhos sem perder o rumo. Bom, para isso a gente tem 3 ferramentas essenciais, que são os sensores, os motores e os processadores. Os sensores permitem que o robô perceba o ambiente ao seu redor, seja através de sensores de toque, luminosidade ou som. O processador interpreta as informações recebidas pelos sensores e dá ordens para os motores, fazendo o robô agir conforme pretendido. Um caso de autonomia é o line follower. Nesse caso, os motores giram independentes entre si para garantir que os sensores de luz nunca deixem de ver a linha. É preciso pensar no objetivo do robô para criá-lo de maneira a realizar melhor sua tarefa. O importante é saber que os robôs podem executar tarefas do mundo real. Imagine, por exemplo, um robô seguidor de linha que seja usado para limpar os dutos ar-condicionados. Ele não pode parar. Construir um robô em apenas 6 semanas. Uma corrida contra o tempo. Precisa de muito apoio, concentração, técnica e trabalho em equipe. Você vai ver agora, na Turma da Robótica, que uma equipe do Rio Grande do Sul consegue manter tudo sob controle. A base da animação está mostrando que o Sol fica se mexendo. Então, o Sol fica se mexendo junto com os outros planetas, o sistema solar fica se movimentando. Isso, ótima pergunta. Ele não é estático, né? Nenhum corpo celeste é estático. Então, mostra ali que eles se orbitam no sistema solar e orbitam-se no universo. Em determinadas épocas, os planetas estão mais distantes um do outro ou estão mais próximos, né? Então, respondendo a tua pergunta, na programação do robô, a gente vai perceber exatamente isso, que tem variações das épocas, né, de acordo com o movimento de cada planeta. O Sol, ele fica se movimentando também? Isso, e o Sol também se movimenta, né? Ele também é um corpo vivo no sistema solar. Isso, o tema, então, da aula seria os movimentos, né, que os corpos celestes fazem no sistema solar. Então, a gente estudou as teorias e os estudos delas no passado. Então, eles estudaram o Ptolomeu e a teoria do geocentrismo, o Galileu e a teoria do heliocentrismo, para depois compreender, a partir da teoria, como que eles chegaram a essa conclusão. Um viu de uma forma, outro viu de outra. O que a gente tem que deixar claro, assim, é que, legal, aqui a gente educa crianças, a gente ensina, mas o objetivo principal da robótica aqui no nosso colégio é sobre isso, é inspirar novos jovens. É dar a eles algo que na sala de aula não vai ter, se não tivesse a robótica não ia ter. É mostrar para eles que eles podem simplesmente mudar o mundo, que eles podem criar coisas novas, melhorar a vida das pessoas através da ciência e tecnologia. Esse robô é uma representação do sistema solar,
fazendo a rotação e translação da Terra. Isso eu percebo que eles conseguem, então, identificar alguns elementos que ficariam mais vagos na teoria, só falando. E a ideia dessa programação, então, tanto com matemática, geografia, ciências, que casam mais bem os conteúdos, que eles possam, então, perceber essa linha e construir esse conhecimento, que antes ficava só na parte teórica, de escrita, de interpretação de exercícios e vídeos. A gente estava aprendendo sobre o sistema solar e a força gravitacional, que é o que mantém todos os planetas girando em suas determinadas órbitas. Por exemplo, a Terra faz um movimento de rotação, que é um movimento que ela faz ao redor do seu próprio eixo. E é isso que promove os dias e as noites. E ao redor do Sol, ela realiza um movimento de translação. E esse movimento promove cada ano. A Lua, ela gira ao redor da Terra e ela é o satélite natural da Terra. O Sol está representando a estrela do sistema solar. Esse é o Dragoon. Ele é um robô que a gente constrói para uma competição, a First Robotics Competition, que acontece todo ano. No início de janeiro, a gente recebe um desafio todo ano, que é jogar um jogo. E a partir dali, a gente tem 6 semanas para construir um robô desse tamanho. Ele tem mais ou menos uns 50 quilos. E jogar contra outras equipes por todo mundo. A gente joga regionais lá nos Estados Unidos, por exemplo. Ele tem esse braço aqui, que ele foi feito com uma multifunção. Então, ele baixa para puxar as bolas para dentro do robô. E ele também pode ser usado para manipular as defesas, para chegar no castelo do outro time. A bola entra ali e depois ele usa uma roda que vai girando aqui para atirar a bola na torre do outro time. Nós vamos explicar um pouco sobre o uso das engrenagens na robótica e quão importante ela é. As engrenagens são basicamente rodas dentadas. Elas servem para transferir movimento entre mecanismos. O interessante é que ela é usada em vários veículos que a gente não sabia que ela era utilizada, como em bicicleta, carros, guindaste, relógio, furadeira elétrica e até em robôs. Bom, a gente tem aqui um esquema para mostrar um pouquinho sobre os princípios das engrenagens. Por exemplo, nós temos aqui uma engrenagem de 40 dentes e aqui uma de 8 dentes. Juntando as duas, nós formamos uma redução de 5 para 1. Como vocês podem ver, quando a gente gira uma vez a engrenagem amarela, a azulzinha vai dar 5 voltas. Tudo isso é transferido em força. Se tu tentar parar a engrenagem azul, vai ser fácil, porque ao mesmo tempo que ela tem velocidade, ela perde força. Mas, se a gente tentar segurar a engrenagem amarela, que é maior, ela tem menos velocidade, mas ela vai ter mais força. Meu amigo não vai conseguir pará-la. A gente usa isso no nosso robô. Por exemplo, aqui é uma caixa de redução e a gente utiliza ela para ligá-las nos motores elétricos. Os motores elétricos, eles giram muito rápido, mas o robô não precisa de toda essa velocidade. A gente precisa de força também. Então, a gente usa as engrenagens para transferir um pouco dessa velocidade para mais força para o robô. Então, a gente vai fazer parecido com esse movimento. A engrenagem vai girar mais devagar, mas ao mesmo tempo vai produzir mais força para o robô. Eu costumo dizer pro pessoal que está hoje na equipe, né, a gente diz que a gente sente muito orgulho do trabalho que eles desenvolvem e que eles profissionalizaram, né, o trabalho da equipe. E isso em diversos aspectos, não só nos técnicos, né? Quando a gente entrou lá em 2002, 2003, no início, nos primeiros anos, era tudo muito embrionário. A gente competia com muita paixão, mas era, de certa forma, amador, né? Então, a First, ela tem todo um outro universo de mudar as pessoas, de inspirar para a ciência e para a engenharia, de fazer trabalho social, e isso a gente não conseguia desenvolver direito. Então, eu vejo hoje uma equipe muito madura, uma
uma equipe que consegue desenvolver todas as esferas. Eles fazem o trabalho social, eles ajudam, eles motivam para ciência e para engenharia e ainda conseguem competir em alto nível. A equipe que a gente tem aqui, pelo menos, é uma coisa que não tem como tu igualar, não tem como tu achar igual em outro lugar, porque tu vai criar aqui dentro laços de amizade, tu vai criar laços de pessoas que tu vai conhecer por muito tempo, tu vai entrar em contato por muito tempo. E a experiência que tu tem aqui dentro é muito mais do que apenas aprender a construir um robô, né? Além de tu aprender toda a parte técnica que te embasa e te lança em outros lugares, outros caminhos dentro da parte da ciência e tecnologia. E aqui a gente aprende desde o mais básico, do projetar, do testar, do construir, do testar de novo. Tudo isso são processos de engenharia que a gente passa aqui dentro, lá no ensino médio. E isso muda muita coisa, tanto para quem estuda, tanto para quem pretende fazer uma carreira dentro da engenharia ou uma carreira em qualquer outra área, e isso muda a vida de qualquer um. Se é programação, o robô é como se fosse uma estátua, porque é a programação que permite que ele se mova, siga uma linha, realize cálculos matemáticos, analise o ambiente ao redor dele com sensores ou responda corretamente de acordo com o algoritmo. Parece complicado, mas os blocos programáveis são intuitivos, facilitando o planejamento e organização. Além disso, eles oferecem opções didáticas, que são diferenciadas por cores. Descomplicando a robótica, fica fácil e divertido de aprender. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.